Na manhã do dia 27 de setembro de 1986, na Suécia, chegou ao fim a vida de Cliff Burton, o grande baixista da banda Metallica, e é sobre isso que eu falarei hoje. Clifford Lee Burton, mais conhecido como Cliff Burton, nasceu em 1962 na região da Baía de São Francisco, mais precisamente em Castro Valley, no estado da Califórnia. Cliff começou seu interesse pela música com o jazz, mas logo ele migrou para o heavy metal, e aos 13 anos de idade ele começou a tocar baixo, como uma homenagem ao seu irmão Scott, que morreu algum tempo antes. Cliff deu continuidade aos seus estudos no baixo, e já na época do ensino médio, ele estudou com o ex-guitarrista da banda Faith No More, o Jim Martin. E juntos eles tiveram uma banda chamada Agents of Misfortune. Essa banda participou de um concurso escolar conhecido como Battle of the Bands, e foi justamente nesse concurso que surgiu uma gravação em VHS que mostra Cliff tocando o embrião do que viria a ser a faixa Anesthesia Pulling Teeth do disco de estreia do Metallica Kill Them All, e também a famosa introdução de baixo de For Whom the Bell Tolls. Sua primeira banda importante se chamava Trauma, e foi justamente num dos shows dessa banda, em 1982, numa famosa casa de shows de Los Angeles chamada Whiskey A Go Go, que os dois fundadores do Metallica viram Cliff Burton tocar pela primeira vez. Eram eles, James Hetfield e Lars Ulrich, que foram ao bar ver o Trauma tocar, e quando perceberam lá no fundo do bar o som de guitarra que vinha dos alto-falantes, eles ficaram impressionados, principalmente quando perceberam que na verdade não era uma guitarra, mas sim um baixista tocando sem palheta, usando efeitos e distorção que traziam um som impressionante como eles nunca antes tinham ouvido. Após o show, logo de cara, eles chamaram Cliff Burton para entrar no Metallica, no lugar do ex-baixista Ron McGovney. E assim começava a história de Cliff Burton no Metallica. Na época, o Metallica era formado por James Hetfield no vocal e guitarra base, Cliff Burton no baixo e Lars Ulrich na bateria, com Dave Mustaine, o líder e fundador da banda Megadeth, após a sua saída do Metallica, na guitarra base. Let's have them start with their name and what they do in the band. And let's start with you. James Hetfield, rhythm guitar and vocals. Lars Ulrich, drums and bongs. Dave Mustaine, lead guitar. Cliff Burton, bass guitar. O talento de Cliff impressionava tanto os outros integrantes da banda que ele inclusive fez com que a banda saísse de Los Angeles e se mudasse para a região da Baía de São Francisco, onde Cliff morava. E foi assim que o Metallica migrou de Los Angeles para São Francisco, ainda em 1982. A primeira gravação de Cliff com o Metallica foi a demo Megaforce, e logo eles gravaram seu primeiro disco, o cultuado Kill Them All, que traz Cliff Burton tocando seu baixo com efeitos de distorção e também o pedal wah-wah, até então muito famoso entre os guitarristas. E é justamente no disco Kill Them All que nós temos a faixa instrumental que traz um solo de Cliff Burton no baixo, chamada Anesthesia Pulling Teeth. O segundo disco da banda, Ride the Lightning, chama muito a atenção justamente pela evolução na composição da banda. A essa altura, Cliff já era um importantíssimo compositor dentro do Metallica, e ele é acreditado em 6 das 8 composições do Ride the Lightning. Apesar de ter praticamente a mesma idade que Lars e James, e também do até então novo guitarrista do Metallica, Kirk Hammett,
Cliff Burton exercia uma influência gigantesca dentro da banda, não só na parte da composição, até porque ele tinha formação em piano clássico, o que dava um salto gigantesco de qualidade nas composições da banda, como também no seu comportamento, porque Cliff era um cara muito mais tranquilo que James e Lars, e ele exercia uma grande influência nesse sentido, no seu estilo de vida e também do jeito que ele encarava a vida, sendo uma pessoa muito mais eclética para a música e com a cabeça aberta a novas ideias. Logo, o Metallica gravou seu terceiro disco, o Master of Puppets, considerado por muitos o auge da banda e também influência direta em tudo que surgiu na música pesada depois daquilo. Cliff Burton aparece com destaque total em todas as faixas, com seu baixo sendo muito bem ouvido e em destaque, principalmente na faixa instrumental Orion, totalmente composta por Cliff Burton. E é justamente na parte europeia da turnê do Master of Puppets que nós chegamos à Suécia, em setembro de 1986. O Metallica estava fazendo essa parte da turnê europeia num ônibus, numa época assim que ainda estava nevando. E justamente no dia 26 de setembro de 1986, após se apresentar na cidade de Estocolmo, na Suécia, que aconteceu a grande tragédia até então da história da banda. O ônibus era um ônibus antigo e muito desconfortável. Então Cliff e Kirk, o guitarrista da banda, tiraram a sorte num jogo de cartas para decidir quem pegaria o melhor lugar do beliche naquela noite. E justamente com um as de espadas que Cliff Burton ganhou o jogo. Porém, essa vitória fez com que ele, consequentemente, acabasse perdendo sua vida. Já na manhã de 27 de setembro, por volta das 7 horas da manhã, enquanto o ônibus trafegava por estradas rurais em meio a uma nevasca na região sul da Suécia, que o motorista do ônibus perdeu o controle, fazendo com que o ônibus passasse a capotar após sair da pista. E foi justamente durante esse capotamento que Cliff Burton foi arremessado pela janela daquele leito onde ele se encontrava deitado na melhor parte da beliche. Conforme ele foi catapultado para fora do ônibus pela janela e o ônibus continuou capotando, o ônibus veio a cair em cima de Cliff. E infelizmente foi nesse dia, 27 de setembro de 1986, que Cliff Burton morreu esmagado pelo próprio ônibus da turnê da banda. Cliff Burton tinha apenas 24 anos e a sua morte pegou o Metallica de surpresa. Cliff é até hoje considerado pela própria banda como o grande responsável pelo sucesso do Metallica no começo de sua carreira e é lembrado todas as noites que o Metallica toca a música Orion no palco. Após o choque pela morte de Cliff, o Metallica resolveu seguir em frente, contratando um novo baixista, o até então desconhecido fã da banda Jason Newsted. E aí eles gravam o disco And Justice for All, que traz a última música com a composição creditada também a Cliff Burton, a música To Live Is To Die, que é praticamente toda instrumental, tendo uma pequena parte escrita. E às vezes essa música é tocada como uma homenagem a Cliff, num andamento mais lento. Quando um homem mente, ele mata uma parte do mundo. Essas são as pálidas mortes às quais os homens chamam de suas vidas. Tudo isso eu não posso aguentar ver por muito tempo.
não poderia o reino da salvação me levar para casa? Que Cliff Burton esteja descansando em paz.